E aí, meus compadres, tudo bem? Então, começando aqui mais um vídeo dessa iniciativa aqui do. Eu não sei, mas acho que vou chamar já o compadre, o canal, assim, por causa do podcast. E remete à nossa regiãozinha aqui do interior tão amada, assim, que eu tanto gosto, né? Semana passada eu fiz um vídeo falando sobre a geopolítica do Warzone, como um clickbait, para falar sobre o metaverso. Essa semana eu daria continuidade no vídeo falando sobre o metaverso na área das redes sociais. Só que exatamente no dia de hoje, dia 21 de abril de 2025, foi anunciado o falecimento do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano. No caso, o primeiro Papa não europeu que a gente teve ao longo de séculos e séculos. Então fica meio inevitável não falarmos um pouco sobre esse assunto, né, que acaba sendo tão central e direcional na nosso mundo, né? Quem foi primeiro assim o Papa Francisco, né? O nosso, deixa eu lembrar o nome dele bem certinho, Jorge Mário Bergoglio. Ele foi um argentino, né, que trabalhou muito na questão da com os pobres, né? Ele um papa muito solidário. Já era no concílio que foi eleito o Papa Bento XVI, diziam que eram para ter sido ele, mas ele renunciou para que o Bento XVI, o nosso Ratzinger, ele fosse eleito papa, porque ele era indicado pelo papa anterior, o Papa João Paulo, e então ele foi eleito depois quando o Papa Bento ele renuncia, né? Fazendo um total de um papado de 12 anos, né? Nosso Papa Francisco, ele tem agora exatamente 12 anos no seu falecimento. Mas o porquê nós vamos falar disso, né? A Igreja Católica, ela possui mais de 1,4 bilhão de fiéis. Para vocês terem a noção, isso é maior que toda a população chinesa. Eu acredito, posso estar enganado, que a população indiana seja maior que isso. Só que na Índia, nem todos lá são hindus. Tem muito muçulmano, tem muito cristão lá, então nem a religião hindu é maior, nem os muçulmanos acho que chega a ultrapassar o número de católicos. Então, juntando os católicos com romano, com católicos ortodoxos e outras denominações, a gente tem um número bem grande, mas a religião católica é a mais proeminente, né? Exercendo muita influência, né? Mas antes de agora explicar o porquê de a gente fazer esse assunto, caso o que vai se seguir agora vai ser o que? Depois do sepultamento do Papa Francisco vai ter um conclave. O que seria um conclave, né? Ele é uma reunião de vários cardeais do mundo inteiro que vão eleger o próximo Papa. É uma questão política interna do Vaticano, mas que reflete, como eu mencionei, na geopolítica do mundo. Porque, como dito, né, são mais de 1 bilhão de católicos, mesmo que muitas fontes assim digam que a maior parte dos católicos são católicos, digamos que no nosso país que a gente chama de IBGE, né, por causa que é o nosso censo, muitos não são praticantes, é uma religião que tem muita relevância, pois que nem o Papa Francisco mesmo, ele veio um papa muito reformista, né, com desejos de uma aproximação com minorias. Também ele veio com aceitação de novas ideias, com vontade de passar reformas, né? Isso trouxe, digamos assim, a igreja um pouco mais para os dias atuais para temas, sem perder a tradição. E o que que isso afeta? Você tem muitos países que nem a Itália, a Espanha, Portugal, Polônia, que é o país mais católico do mundo, assim, em número, proporção. O Brasil é o mais católico em número em quantidade, que é um fato interessante. Então, esses países eles são bem norteados, muitos dos líderes desses países buscam orientação com o Papa. Então, dependendo do Papa que for posto lá, ele pode direcionar a política de várias potências, que nem a do Brasil. Aqui no Brasil, um exemplo que a gente tem a CNBB, né, que é a Congregação Nacional dos Bispos Brasileiros, que temos a campanha da fraternidade aqui. A gente tem, que nem esse ano, que é da Agroecologia Integral, onde todas as paróquias estão realizando alguma coisa para a parte do meio ambiente. Para você ver quão interessante, quando a igreja ela age aqui no nosso país, em cima de algum desses temas, você vê uma melhora. No ano de 2023, se eu não me engano, foi o último ano que foi da parte ambiental, você teve uma conscientização muito ampla da parte do reflorestamento. Ou seja, vamos supor agora, depois de darmos esses exemplos sobre a questão de como a igreja ela é relevante nos dias de hoje, diferente de muitas pessoas vêm alegando, um possível candidato a ser papa, por causa do crescente número de católicos na África, provavelmente pode ser algum cardeal africano.
Seria algo bem inusitado, visto que também o nosso Papa Francisco ele elegeu muitos cardeais da África lá. Por que ele fez isso? Porque a Igreja Católica está crescendo muito, principalmente na África e na Ásia, em muitos países que têm perseguição. Para ter uma noção, no ano passado, mais de 400 católicos foram perseguidos e mortos durante missas, celebração de missa na Nigéria. Não, eu creio que é Níger. Falei errado, desculpa. Então você tem um grande crescimento lá. Ah, mas o que isso afetaria? Se um Papa da África for eleito, isso vai dar mais holofote para essas perseguições que acontecem nesses países africanos. Ou seja, haveria um direcionamento das mídias para essa região. Ou seja, essas regiões teriam mais palco para poder expressar o que acontece lá e nisso os outros países intervir lá em favor, através do que? De investimento, através também de uma intervenção mais por meios armados, com autorização da ONU. Então, isso é uma coisa que pode acontecer devido à eleição do Papa, que pode vir a acontecer. A ONU pode aprovar uma resolução através de um pedido do Papa, que é algum país católico, muito católico, seja Espanha, seja Itália, Polônia, pediria, e nisso a gente buscar ter uma intervenção lá de paz para estabilizar a região, que no momento vem sendo negligenciado. Vamos fazer mais no futuro um vídeo falando dessas regiões centrais da África, que está acontecendo lá, que tem, caso vocês não saibam, tem um grupo armado, que é o maior exército privado do mundo, que é o Wagner Group, que é russo, que está atuando nessas regiões, ajudou na desestabilização e na queda de muitos países, e nisso está tendo uma guerra civil muito grande em vários países africanos, que proporcionou toda essa perseguição, porque ser um Estado de direito, principalmente grupos muçulmanos, não estou falando que são todos, mas os mais jihadistas, eles atacam essas regiões onde você tem tantas vítimas cristãs, como mencionei agora há pouco. Então, se um Papa africano, não sei, eu acredito que venha a ser um Papa africano que vai ser eleito, você teria esse direcionamento. Sem contar que também num mundo tão polarizado que a gente está tendo nos dias de hoje, seria um bom jeito da gente agradar a gente não, de ser agradado os dois lados, tanto um lado mais progressista quanto um lado mais conservador, pois a maior parte dos cardeais e bispos africanos são muito tradicionalistas. E também como você estaria dando voz a outras regiões e também abrindo novos horizontes, porque mesmo que você pegue coloque um papa, ele seja conservador, mas vindo dessa outra região, você está tendo uma quebra. Não é uma regra, o Vaticano nunca foi contra isso, porque a gente teve papas africanos, só que eram papas africanos brancos, do norte da África, não tinham toda aquela não era tipo que nem na África Central, que é diferente. Ali tem muita influência da Grécia, o norte da África. Exige muito contexto, que num outro vídeo eu posso explicar mais. Mas o que importa para nós no momento é essa questão da África Central ali, que a gente tem para falar. Mas voltando ali, essa eleição de um possível Papa africano, que eu estou dando como exemplo, pode direcionar muito recurso para a África, para essa estabilização, para a gente trazer paz para essa região e prosperidade, né? E então, também podemos ter um Papa asiático, visto que na Coreia do Sul só 10% da população é cristã católica, mas essa região ela dá muita receita, os caras são, o pessoal lá é muito religioso, bem devoto. Poderia ter esse direcionamento também para a Ásia, ou pode ser um Papa italiano, que já faz mais de 40 anos que não temos um Papa italiano, mais tradicional. A gente não sabe o que vai acontecer dentro do conclave. Como eu falei, são mais de 100 cardeais que se reúnem lá até discutir e chegar a uma conclusão. Provavelmente que nos próximos 25 dias no máximo a gente vai ter, eu estou dando esse prazo, porque é dito que talvez o conclave aconteça até em 15 dias, mas pode ter alguns fatores que atrasem, teremos um novo Papa. Como diz a frase, habemos Papa. Se você chegou até aqui, gostou do conteúdo, se inscreve-se no canal, deixa o like, ativa o sininho de notificação. Também eu tenho junto com um colega meu, Malaquias, que tem o canal dele, Projeto Malaquias. A gente tem um podcast todo sábado, 6 horas da tarde, onde a gente conversa com as pessoas da nossa terrinha aqui e isso é um assunto muito interessante. Vai lá dar uma conferida e vale muito a pena e segue a gente nas nossas redes sociais, tanto do Prosa de Compadre como na minha rede social pessoal. Um forte abraço para todo mundo e um até logo.